Juqueri, São Paulo, símbolo do fracasso do modelo asilar. Em um lugar onde a crueldade com os internos acabou se tornando legendária, vários anos antes da reforma psiquiátrica, grupos de profissionais procuravam, dentro do caos, achar um modo mais humano de lidar com os pacientes. Com o tempo, a luta foi institucionalizada, mas ela já vinha sendo travada em território inimigo. Dizem lá no Juqueri que quando a gente é picado pela saúde mental, não tem jeito. Aí nunca mais saí, tomei a água do Juqueri e fiquei. Na verdade, eu estou lotada no Juqueri até hoje. Ninguém assume isso, mas nos anos 70, o Juqueri teve 16.500 internos, né? Então, eu sempre fui muito de fuçar. Eu gostava de ficar olhando, fuçava os prontuários antigos. Eu via assim, tipo assim... diagnóstico, homossexualismo, conduta, 3-ECT, que é o eletrochoque. Você tem uma ideia. Isso no prontuário, assinado, carimbado. Tinha um esquema bem de fazenda mesmo. Tinha um central, né? E havia as colônias, né? E as colônias tinha as clínicas, que seriam os agudos. E as colônias, que eles colocavam os crônicos, né? E no central... tinha uma escada que tinha que eles chamavam lá de calabouço, mas era um calabouço. Tinha nas paredes, eu cheguei a ver, porque agora pegou fogo, não tem mais nada. Havia umas argolas assim, presas nas paredes, e tinha umas coisinhas fechadas, assim, uns quartinhos com grade. Agora, a cela forte era um negócio chamado rotunda, que é naquele esquema de presídio. Era aquela coisa redonda, né? E tem tipo um mirante que fica o funcionário lá olhando. Então as pessoas, alguns podiam sair, tomar o banho de sol, mas a maioria eram quartinhos mesmo, forrado, para que se a pessoa se batesse, para não se machucar. Nem sei se era forrado, eles diziam que era forrado, eu não cheguei a ver isso. Eu fui trabalhar numa colônia que tinha 500 pacientes internados. Aí eu falei assim, eu era a única psicóloga. Então, logo falou assim, não tem como atender. Como que eu atender? Então, a gente já se juntou em equipe, e a psicologia com a terapia ocupacional fazia uma dobradinha muito legal, que a gente começou a... Então, o que nós fizemos? Nós escolhemos 2 pavilhões, não por acaso, que eram 2 pavilhões que ficavam fora. A colônia que eu trabalhava, ela tinha um desenho de uma estrela, e tinha duas estrelinhas fora. Que eram 2 pavilhõezinhos, que era o pavilhão 11 e o pavilhão 12. Tinham 12 pavilhões. Sabe o que a gente fez? Era pavilhão. Pavilhão é assim, é um trem mesmo, né? É um negócio aberto, assim, as camas, né? Uma grande enfermaria, né? Então a gente conseguiu autorização, nós dividimos tudo em quartinho. Eles fecharam com porta. E aí, no dia, eu me lembro bem do dia que nós fomos entregar as chaves. Que a gente fez lá uma coisa para entregar as chaves. E aí tinha um psiquiatra que esse era contra. E ele chamou eu e a TO na sala dele e falou assim, olha, eu vou só fazer uma coisa para vocês. Se acontecer alguma coisa, eu vou responsabilizar vocês 2. Né? Vamos embora rezando para que nada acontecesse. Não aconteceu nada naquele dia, no outro dia. E aí, assim, as coisas que aconteciam. E aí a gente nós fazíamos, nós tínhamos, toda sexta-feira nós tínhamos uma grande assembleia. Então juntava todo mundo, tinha um espaço que nós conversávamos com eles, né? Porque a proposta a gente foi trabalhando a autogestão. Então a ideia era assim, aqui é a casa de vocês, então vocês que têm que cuidar. E aí nós colocamos o tanque, mas isso tudo porque tinha um governo que apoiava isso, né? Então colocamos o varal, o que mais? Assim, é uma casa, foi, né? Virou. E esse foi um trabalho que botou muita gente para fora, de alta de verdade. O que se pregava, e que eu até achava que era isso também, que eu passei por várias fases também, né? Todo mundo acho que passou, era dentro do espaço hospitalar as pessoas poderem ser tratadas feito gente. Então eu teria todos os recursos da saúde que existiam, que era uma equipe profissional grande, então não só o médico e a enfermeira, como psicólogo, como terapeuta ocupacional, educador físico, oficineiros, agentes, né, assistente social,
para trabalhar com essas pessoas que estavam ali confinadas. Mas dentro do espaço manicomial. Dentro do hospital, né? Então, não estava colocado que a liberdade era terapêutica. Mas a proposta da luta era mais ousada. O que se propunha era um mundo sem manicômios. E o balão de ensaio no país foi o fechamento do Hospital Anchieta, em Santos. A ideia não era melhorar as condições dos manicômios, mas fechá-los. Acho que Santos foi uma verdadeira revolução. A gente não imaginava o que iria acontecer. Porque nós éramos muito poucos. E quando lá entramos, havia, sei lá, 350, 400 pessoas numa espécie de campo de concentração, perto da Vila Belmiro. E nós não imaginamos, primeiro que se mudou tudo em 3 dias. Se fecharam a Cela Forte, parou o eletrochoque punitivo, as pessoas podiam circular. Foi a primeira experiência onde o CAPS, que lá era NAPS, era núcleo de apoio, não era o núcleo que era a diferença. É que em vez de atenção psicossocial, era apoio. Era apoiar o paciente frente às instituições da vida para ele sofrer menos e poder se inserir com mais potência e tal, né? A gente colocou um mapa da cidade de Santos e dividiu as enfermarias por região. Então, ia saindo, né, os pacientes com seus terapeutas para criarem os NAPs. E se fechou o hospício em tempo recorde, porque em 94 já o hospital estava fechado. Enquanto isso, a grande discussão nacional da legislação, que a gente chama de legislação lá de 30, né? Que o juiz ainda falava, interna-se, cumpra-se. A luta antimanicomial só é possível porque ela ocorre na esteira de uma Constituição, período pós-ditatorial, uma Constituição que amplia o conceito de cidadania e que vai dialogar nessa ampliação do conceito de cidadania com o campo da saúde, vai produzir uma reforma sanitária e que nesse contexto, que é um contexto de debate da cidadania, né, onde o debate onde há uma sensibilidade à questão da cidadania, é muito nítido de que os manicômios são antítese das promessas da Constituição de 88, de ampliação da cidadania. A lei ficou 11 anos para ser aprovada. Nesse período, todos nós, fizemos muita coisa ilegal, digamos, né? Porque nem as casas eram legais, nem pernoite nos NAPs, como tinha em Santos, era legal, mas tudo isso precisava um grande movimento e que os gestores municipais bancassem, né? Porque eles tinham que reconhecer isso como importante dele investir, né? Que estava a grande discussão, que era o direito à saúde, não estava na Constituição? Por que nós não podemos fazer? Essa pessoa, a necessidade de saúde dela é essa, ela tem que ser assistida na vida e não retirar e trancar. Nós somos um movimento que tem 26 anos de existência. Agora, óbvio que você vai perceber as modulações de cada etapa dessa luta, né? O seu caráter demonstrativo na sua primeira década, né? O seu trabalho de demonstrar, de provar que as suas teses, que as suas concepções, que o seu pensamento acerca do que podia fazer com os loucos, ele tem que ser demonstrado. É um espaço, é um momento, é uma década onde você vai ter a conquista de espaços, de posições. Esse pensamento tem que ser exercido. Então você vai conquistar os primeiros espaços na academia, porque é um pensamento instituinte, ele é novo. Depois nós podemos dizer que nós temos aí mais cerca de 10 anos, que é um momento de institucionalização. Então, quer dizer assim, nós saímos da condição de ser um projeto e viramos uma política pública amplérrima, uma política pública que fechou 70 mil leitos psiquiátricos, né? E criou
2.000 serviços substitutivos, substituiu leito psiquiátrico por serviço. Óbvio que esse movimento de institucionalização, ele corresponde a uma certa cristalização, ele corresponde a um certo empobrecimento. Então, é inevitável que a gente tenha uma fase, né, tenha tido uma fase que você tem razão, que é uma fase onde a mobilização política pela realização, as pessoas já encontram meio pronto, então elas se encaixam, né? E aí elas produzem um certo adormecimento ideológico. Eu acho que nós estamos nessa situação complicada. Não é uma situação da reforma psiquiátrica, é uma situação do Brasil, né? É uma situação da saúde. Por exemplo, o SUS, eu acho que ele nunca teve tão privatizado, ele já teve épocas muito melhores. Por exemplo, a questão da OS não é da agora, é da NOB 93, uma das primeiras normatizações do SUS, que é de 90, 89, 90, ela já fala em OS, mas ela não tinha tanta força. Vem a lei da responsabilidade fiscal, né? Aí a maioria dos serviços substitutivos da mental são ligados ao OS, porque não podia mais fazer concurso e contratar. Então, até uma época, o Estado municipal, ele ainda era o gestor. Agora ele está perdendo essa gestão, ele faz contrato de gestão que repassa a gestão também, né? Então, assim, não acho que é um problema da saúde mental, é um problema da saúde, é um problema do país, né? De que a gente enfraqueceu nesse sentido. Todas as revoluções ficam difíceis quando tem que dar continuidade, certo? Mas nós aprendemos verdadeiramente a cuidar de loucos, a cuidar de esquizofrênicos. Quantas pessoas que passaram 30, 40 anos, 20 anos, 10 anos num manicômio, hoje vivem nessas moradias, chamados serviços residenciais terapêuticos, que são mais terapêuticos que qualquer medicamento ou que qualquer CAPS, né? Que muda o habitar, o viver, enfim. Acolher as pessoas, pensar que cada uma é uma, então tem um projeto diferente, você não tem que atender massificado as pessoas, mas, né, essas coisas veio da mental. Se trabalhar em equipe, né, não pensar só em competências e habilidades de cada profissão, né, que tem que ter complementariedade, isso tudo veio da reforma. Por exemplo, um programa no SUS, um único, que não precisa o psiquiatra assinar a internação, dormir no CAPS, é na mental. A equipe pode decidir, não, você hoje fica, não precisa emitir o psiquiatra. A equipe pode falar, não, hoje você não precisa ficar, você pode ir embora, não precisa o psiquiatra. É só na mental isso. Essa quantidade de recursos que estão aplicadas em saúde mental, ela tem efetivamente capacidade de dar conta de lidar com o problema, né? Que é o problema das crises, que é o problema da psicose, é o problema do delírio, que é o problema da reinserção social das pessoas, né? Eu acho que nós temos aprendido socialmente a que o Sistema Único de Saúde seja capaz de efetivamente lidar com as pessoas e cuidar das pessoas. Aí nós temos muito para fazer ainda e muito para nos divertir nesse mundo, não é? Então, é triste e tudo isso, mas a gente não pode se deixar tomar pela droga da tristeza, né? Então, nós temos muito ainda para inventar. Eu acho que hoje a sensibilidade social já incorpora a ideia de que loucos precisam de direitos. A luta pelo fim das políticas de exclusão parece não ter fim. Se a sociedade começa a absorver o lugar novo que a reforma prevê ao louco, a fome do modelo manicomial parece procurar por outro tipo de cidadão para abastecer seus leitos. O nosso modo, eu vou chamar de natural, entre aspas, eu vou dizer assim, o modo
preferencial da sociedade, talvez, continua sendo manicomial. Então, você vê que basta que a gente relaxe um pouco e você vê que a tentação a reinstalar modos baseados na exclusão para lidar com os problemas, ele volta a se instalar. Então, aí eu introduzo o tema que é da atualidade da reforma psiquiátrica, que é o tema exatamente do recrudescimento da ideia da internação compulsória para usuários de droga. No próximo programa, contra o passo atrás representado pela figura da internação compulsória, o trabalho dos CAPS-AD, a nova frente de batalha da luta antimanicomial.